Boa noite, sou Carlos Barroso, jornalista da emissora, e está começando agora o Redação BH News desta quarta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, ou ainda pelo telefone 3264 1880. Hoje é o Dia Nacional do Samba. A bênção Noel Rosa, a bênção Cartola, a bênção Paulinho da Viola. O nosso programa de hoje vai falar da Samarco, que provocou esse desastre ambiental em Minas, no Espírito Santo, o maior desastre ambiental da história do país. Vamos falar também do polêmico Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, polêmico e retrógrado Eduardo Cunha, e de outras notícias. Vamos lá. O empresário João Paulo Lopes, de 34 anos, conhecido como João dos Cocos, na Ceasa, Minas, morreu no Hospital Rizoleta Tolentino Neves na noite de ontem. Ele dirigia uma BMW e bateu na traseira de uma carreta na MG 010, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lopes chegou a ser socorrido com vida, mas teve parada cardíaca durante o socorro e não resistiu às várias fraturas pelo corpo. A parte da frente do veículo ficou completamente destruída. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o veículo da vítima estaria em uma disputa de pega na região, o que ainda será investigado. Familiares do empresário, no entanto, afirmam estar muito abalados com o acidente, mas que não acreditam na hipótese dele estar envolvido em um pega. Olha, existem algumas pessoas que são conhecidas como os reis do coco. Um deles é o seu Zé do Coco, o outro era João do Coco, que infelizmente morreu. O Corpo de Bombeiros está concentrado em Camargos, as buscas pelos corpos das vítimas do rompimento da barragem Fundão. Até o momento foram encontrados 13 corpos. 8 pessoas continuam desaparecidas, sendo 5 funcionários da Samarco e 3 moradores da região atingida pela lama de rejeitos da mineração. De acordo com os bombeiros, há atenção especial para um corpo que teria sido identificado ontem. No entanto, ainda não há confirmação oficial da Polícia Civil sobre a identificação. A corporação informou que as condições dos corpos e segmentos corpóreos encontrados em Mariana e região, passados muitos dias após o rompimento da barragem, dificultam a realização dos exames de DNA para identificação das vítimas. A barragem Fundão da mineração Samarco rompeu no dia 5 de novembro em Bento Rodrigues, distrito de Mariana. A enxurrada de rejeitos caiu no Rio Doce e chegou ao litoral do Espírito Santo. Olha, antes de qualquer outra notícia, uma notícia que aconteceu agora, neste momento. Eu estava falando do polêmico e retrógrado presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e ele acabou de autorizar, nesse momento, o processo de impeachment da presidente Dilma. Ele havia ameaçado retaliar se o PT votasse contra ele, a favor da cassação dele, na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Mesmo o PT recuando, 3 dos integrantes lá da comissão, que são petistas, não iriam votar contra ele, o deputado Eduardo Cunha deu autorização para o processo de impeachment da presidente tramitar. Quer dizer, um novo momento na política brasileira. O que o PT temia, o que a presidente, o Palácio do Planalto, temiam, que era essa abertura de um processo de impeachment, que ninguém sabe onde que pode chegar, se pode ser concedido o impeachment, se pode ser rejeitado. Agora nós ficamos nesse momento de mistério, de expectativa na política brasileira.
E o Ministério Público já trabalha com a possibilidade de falência da Samarco, por causa das despesas com reparação ambiental pelo rompimento da barragem da empresa no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e estuda cobrar participação das duas controladoras da mineradora, Vale e BHP, na cobertura dos prejuízos. Segundo o Ministério Público Federal e Estadual, além de decisões judiciais exigindo recursos da Samarco e acordos prevendo a criação de um fundo para reparação, é preciso estudar também medidas para garantir arresto de patrimônio físico da mineradora. Depois da fase inicial da força-tarefa, que foi de acompanhamento de pedidos feitos pelo Ministério, como de que a Samarco garantisse o fornecimento de água para a população ao longo do Rio Doce, atingido pela lama da barragem. O momento agora é de se preocupar em garantir que a empresa tenha os recursos suficientes para pagar pelos danos. Falando ainda sobre a abertura do impeachment da presidente Dilma, isso vai mobilizar todas as forças políticas brasileiras, as forças favoráveis e as forças contrárias. Começa agora um novo capítulo, e um capítulo polêmico, muito polêmico, na crise política brasileira. O Hospital do Barreiro, em Belo Horizonte, deve começar a funcionar parcialmente nesse mês, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Fabiano Geraldo Pimenta Júnior. O atendimento ao público começa no dia 12 de dezembro. Apesar da inauguração, o funcionamento será com uma pequena parte da capacidade. Inicialmente, apenas o pronto-socorro vai funcionar para atender pacientes encaminhados pelas unidades de pronto atendimento ou hospitais. Serão 200 atendimentos por dia, com 67 leitos, sendo 39 de internação. A previsão é triplicar o número de leitos em 3 meses. A capacidade total de 430 leitos, 2.000 consultas eletivas e 700 cirurgias por mês só deve ser atingida em outubro do ano que vem, dependendo dos recursos federais. A comunidade aguarda a inauguração dessa unidade hospitalar desde 2012. O programa Cena Política, que eu apresento aqui na BH News TV, debate esta semana. O programa foi colocado no ar na segunda-feira, às 11 da noite, e tem várias representações durante a semana. Colocou em pauta exatamente isso, esse jogo de pressão e contrapressão, a ameaça de Eduardo Cunha de abrir o processo de impeachment da presidente se ele tiver a ameaça de ter o seu mandato cassado. E foi isso que aconteceu. Vale a pena dar uma olhada no Cena Política, que tem representações durante toda a semana. Enquanto o surto de microcefalia se espalha pelo país, a doença já causa medo em Minas, em especial em mulheres grávidas. Ontem, a Secretaria de Estado da Saúde informou que investiga pelo menos 3 casos da doença, notificada em recém-nascidos nas cidades de Belo Horizonte, Congonhas e Uberlândia. Para analisar, vai haver análise se há ou não relação da malformação congênita com o Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Em Belo Horizonte, especialistas em epidemiologia e a própria Secretaria Municipal de Saúde já classificaram o momento como de alerta diante do avanço dos casos de microcefalia para estados que fazem divisa com Minas, a exemplo do Rio de Janeiro, Goiás e Bahia. Até o último dia 28, foram notificados 1.248 casos suspeitos da doença em 14 estados, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados na segunda-feira. No total, não constam os 3 casos de Minas. Apesar de não ser um evento novo, a doença, que provoca malformação congênita e faz com que os bebês nasçam com perímetro cefálico menor que o normal, pode ser resultado também de infecção por agentes biológicos, como bactérias e vírus. A relação da doença com o Zika vírus já foi confirmada pelo Ministério da Saúde.
Continuando a análise sobre a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi o pedido do jurista Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do PT, mas rachou com o partido há alguns anos. O Redação VH News volta logo após um breve intervalo.